Olá, amigos de Olho na Fé. Estamos aqui com a pastora Rejane Alves, que eu disse que ela não é pastora, ela é missionária da palavra do Senhor, uma voz profética para esse nosso tempo. E antes de começar a conversar com a pastora, eu quero deixar um salmo para a nossa reflexão, amém? Fica no Salmo 125 que fala que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E você pode ser esse monte de Sião, que não se abala e permanecerá para sempre se você estiver firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vinda, pastora Regiane. Obrigada. Como eu falei, a senhora é a voz profética do nosso tempo, nosso Acre, para o nosso Brasil. Como surgiu a pastora, a missionária Regiane Alves? Na verdade, só corrigindo, é Regiane Maciel. Maciel, né? Desculpa, Brasil. Acontece. Maciel. Olha, eu já venho servindo a Cristo há alguns anos, né? Mas assim, eu não fui criada com pai e mãe, eu sou ex-moradora de rua, né? Então foi a rua que me criou, né? Meu Deus, Que testemunho. Fui abusada com 12 anos de idade, porque eu morava na rua, né? E aí, com a idade de 15 para 16 anos, foi que eu consegui chegar aqui no Acre, isso foi no município de Rio Branco, em Brasileia, que eu consegui chegar em alguns lugares e trocar dormida e alimentação por faxina, por trabalhos, né? Como que foi parar na rua? Ficou órfão? Não, o meu pai, ele teve um segundo casamento. Quando ele foi morar lá, nas terras do meu avô, ele separou da minha mãe. E aí a gente, caçula, era muito apegada a ele. Eu e meu irmão mais novo escolhemos ir com ele embora. E aí meu pai teve um novo relacionamento e a madrasta não me aceitava de jeito nenhum. Meu Tudo, Deus. por isso que hoje as pessoas denominam a gente como má, né? A madrasta, né? Má, que a madrasta é ruim, não. Eu nunca fui aceita por ela. E aí meu pai me jogou na rua com 11 anos de idade. E de 11 anos de idade até os meus 15, 16 anos eu sofri muito na rua. E principalmente época de frio, porque eu tinha que tinha uma verduraria perto da pracinha que eu dormia nos bancos, e aí eu tinha que ir lá para catar aquelas caixas de papelão. Algumas eram molhadas, eu me lembro que fosse hoje. E aí eu pegava algumas caixas de papelão e fazia aquelas caixas de cama e de cobertor para mim dormir, né? E aí hoje nasceu dentro do meu coração um projeto, depois a gente vai falar sobre ele, que esse projeto veio através do que eu passei na rua, que Deus sempre direcionava alguém até a mim para me dar um prato de comida, para me dar um suco, né? E minha vida foi muito sofrimento. Então a pastora Regiane Maciel é a improvável. Exatamente. E nesse tempo, Deus sempre usou pessoas para falar para mim que Deus me usaria na terra como uma profetisa. Eu não tinha experiência. O que é uma profetisa? O que Deus quer comigo? Eu sabia que Deus existia, porque eu cresci, até meus 11 anos num lar cristão. Minha mãe ia para os cultos, me levava, meus avós, né? E aí quando eu cheguei a essa idade de 15, 16 anos, eu comecei a beber muito, eu vivia bêbada. E Deus sempre usava alguém para falar comigo. A senhora nunca pensou em voltar para a casa da sua mãe? Eu voltei, mas ela não me aceitou. Mesmo com toda a situação? Toda. Ela não aceitou porque ela carregava uma mágoa muito grande por nós ter escolhido o pai. E eu me lembro que antigamente a parada de ônibus era em frente ao Colégio Serbe. Todas as paradas de ônibus ali no Serbe, em frente à praça, Plácio de Castro, né? Sim. E aí eu consegui chegar, porque antigamente a gente passava debaixo da roleta. Aí eu passei debaixo da roleta, cheguei lá, parei lá e esperei o ônibus ginásio coberto passar. Era a minha maior alegria chegar na minha mãe para receber um abraço dela. Mas a minha mãe do portão mesmo, ela já não me aceitou. Meu Deus, nem vó, nem Não. outro parente, Nem meus irmãos nunca me aceitaram. Meu Deus. Eu nunca fui amada por mãe, por pai, nem por irmão. Mas foi amada por Jesus. É. Que amor é esse, né? E hoje da minha família, quem se converteu verdadeiramente foi só eu. E hoje eu tento ganhar eles para Jesus, sabe? Então Deus tinha um propósito para a senhora lá atrás. Tinha sim. E como foi que a senhora conheceu Jesus nesse inteirinho? Olha, até
nos 20 anos de idade eu conheci o pai dos meus 3 filhos. Hoje eu tenho 4 filhos, mas eu tenho 3 do único casamento que eu tive de 16 anos. E aí eu me senti na pressão de me juntar com ele, porque eu queria ter uma casa. Eu queria ter uma cama para dormir, né? Que eu não fosse escravizada. Eu fui morar dentro da casa da sogra com ele. E aí foi que eu tive a minha filha com 20 anos, a Sabrina. Depois veio a Letícia, depois de 3 anos. E aí depois veio o Eduardo, né? E eu fiquei 16 anos casado com ele. E aí, em 2008, a gente quis separar porque não estava mais dando certo. Ele não aceitava a separação. E aí ele tentou contra a minha vida, ele me esfaqueou. Ele me deu várias facadas no corpo. E hoje me ocasiona muitas dores, né? No corpo, como coluna, devido a isso. Então, assim, e quando ele me bateu, de uma forma assim, dele me desfigurar o meu rosto, foi quando ele desferiu as furadas e eu caí sangrando muito no chão. O irmão dele foi que me deu socorro nesse dia. E eu lembro que eu olhei para o céu e falei para o Senhor que se Ele me desse mais uma chance para mim ver meus filhos crescer, eu aceitaria Ele como meu Senhor e Salvador da minha vida. Isso em 2008, né? E aí eu fui para o hospital já nas últimas e o médico disse que se eu escapasse eu ficava paraplégica, porque as furadas atingiam o nervo e atingiam muitas partes dos meus órgãos, né? E aí eu orando a Deus, e Deus sabe quando você verdadeiramente está sendo sincero com Ele, né? Aí eu fui, me firmei com o Senhor, aí depois as amizades veio e eu me afastei. Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, aí foi que o sofrimento foi redobrando. Aí quando foi 2015 para 2017, eu comecei a cantar na noite. Eu ia para os barzinhos, e nos barzinhos as pessoas diziam, vai lá, pede para tu cantar uma música, e tu canta muito lindo. E eu começava a cantar e o povo começava a chegar, e os clubes lotavam, né? E aí eu recebi um convite para ficar cantando, fiz um contrato. Viver da música da noite. Isso, comecei a viver da música. Aí um certo dia, em 2017, eu recebi um convite para cantar no aniversário de uma amiga, a Janaira. A gente pediu permissão para o presidente do bairro na época para fechar a rua. As pessoas doaram muita cerveja, muita coisa, então assim, ficou assim lotado. E estava cantando eu e o Marlon na época, que era o meu violão, que tocava viola, né? Era. Acredita que eu era na época do auge da cantora Marília Mendonça, né? E aí eu estava cantando a música da Marília Mendonça. Eu senti um aperto no meu peito tão grande, eu falei que eu iria no banheiro, mulher de Deus. Quando eu cheguei dentro do meu banheiro, com roupa e tudo, eu olhei para o chuveiro, liguei o chuveiro e fui para debaixo. Eu senti naquele momento ali, sabe, quando o Espírito Santo de Deus, ele te pega e ele não te solta mais. E eu comecei a chorar, eu não sabia de que choro era aquele. Eu não sabia o porquê que eu estava chorando tanto. E a minha filha dizia, mãe, escutava a voz dela. Mãe, as pessoas estão lhe chamando. Eu dizia, eu não consigo sair daqui. Mãe, alguém lhe feriu, o que foi que aconteceu? Ela está chorando que está soluçando. Eu falei, eu só quero ficar aqui. Sabe quando você começa a se ensaboar e você tá, parece que tá, eu estava ali tirando a sujeira. Podendo ter feito alguma coisa errada, não, né? Mas eu estava sentindo como, eu não sabia no momento. Depois Deus falou comigo. O Senhor estava me limpando naquele momento. Sabe? Porque eu não só bebia, eu cheirava cocaína todo dia. Meu Deus. Eu era totalmente dependente de droga, de bebida. Na minha casa era uma escova de dente para mim e para os meus 3 filhos. Meus 4 filhos, que digo, hoje eu tenho um Guilherme de 13 anos, foi de um relacionamento muito longe. E aí eu olhava ali, eu vi uma escova de dente para mim e para os 4 filhos, e via 3 salsichas na geladeira e um pouquinho de arroz. Mas quando eu pegava dinheiro, tudo era para troca, para bebida. Meu Deus. E aí eu estava assim, ali, o Espírito Santo de Deus me encontrou e começou a me limpar. E aí eu fiquei muito tempo debaixo do chuveiro, chorei e subi, porque eu morava naquelas casas do governo, que é prédio, bloco. Aí eu subi as escadas. Menina, quando eu cheguei no quarto em cima, eu vi uma luz que não era uma luz como essa daqui. Teve uma experiência com o Senhor. Isso. Só que eu era tão atentada que eu perturbava a igreja que ficava de frente da minha casa. As casinhas, a pastora Liberdade, lá no Carandá, na Bahia, ela fazia cultos, o ministério dela era na área da casa dela, só que todo dia de culto eu botava a caixa de som na calçada
E eu ligava bem alto que ninguém conseguia escutar, nem o pregador. Foi nessa igreja que a senhora aceitou? Sim, só que, vou resumir aqui rapidamente, eu batia de frente com todos eles. E os irmãos que passavam por mim, bêbada na calçada, dizia: Deus vai te levantar como uma profetisa. Muitos não vão acreditar, mas Deus vai te levantar para trazer juízo para o povo. E eu não entendia. Acredita que no dia que eu tive um encontro com Deus, a Pastor Liberdade estava encerrando uma campanha pela minha libertação. A igreja que eu perseguia, a pastora que eu xingava. E eles oravam pela Eles senhora? estavam orando pela minha vida. Quando eu subi no quarto, na janela que eu olhei, na área tinha um monte de irmão orando, com a luz um pouco apagada. E eles estavam encerrando a campanha. Você vê o tanto que o poder de Deus se manifesta, né? Quando uma campanha é voltada mesmo para algo sobrenatural. E aí eu fui o primeiro culto lá. Na hora do louvor, Deus estava falando comigo, mas aí deu um negócio, eu fui correr. Aí me chamaram a segunda vez para ir no culto, eu fui lá. Na hora que a irmã veio para botar a mão na minha cabeça, eu olhei para a porta e corri. Eu sei que na terceira vez, quando o irmão começou a ministrar o louvor, e o irmão começou a olhar para mim, aí eu caí de joelho, aceitei Jesus e não larguei mais. Pastora, eu acompanho a senhora nas suas redes sociais e eu vejo muito as profecias que a senhora tem compartilhado com as pessoas, né? Eu vi inclusive uma última agora a senhora falando. A senhora pode compartilhar um pouco como que Deus tem falado com a senhora nesses últimos tempos? Sim. Vamos começar como eu fui conhecido na internet. Um dia eu estava na minha pia lavando louça, a minha mãe tinha falecido há 1 ano já. E aí nós estávamos num momento assim de uma decadência muito grande, meu marido desempregado, a gente não tinha recurso de nada, a não ser um Bolsa Família que eu recebi de R$300. E aí eu olhava para a internet, eu via as pessoas ganhando dinheiro, eu dizia assim, mas eu sou tímida, porque na verdade nós temos um pouco de timidez. Eu dizia assim, eu quero pregar a palavra de Deus, eu falava com Deus, mas eu não quero fama e nem quero pregar por dinheiro, porque eu sempre bato de frente com essa questão de você estimular um cachê, estimular um valor para você levar a palavra de Deus. Eu desço-lhe a porrada mesmo. A porrada que eu falo é a... Eu sei, né? eu tenho acompanhado. Exatamente. E aí Deus me deu um sonho profético, Deus me dá muito sonho profético, desde muito nova, só que eu não tinha experiência, eu não entendia nada. Então, eu tinha como um pesadelo esses sonhos proféticos antigamente. E aí o Senhor me deu um sonho muito forte, que foi o dia que eu sonhei, que eu levantava e eu ia na frente da minha casa, eu via tudo completamente inundado de água. Muita água. A senhora mora lá no Apolônio Salles. No Apolônio Salles. Aí eu olhava e Deus me levava em visão em vários pontos, sabe? Aí eu olhava, eu via 3 barcos, eu via o pequeno, o médio, o grande, e eu via casas que eram arrancadas pelaquela água, flutuando em cima da água. Só que de repente eu olhava e começava a escutar gritos, e eu dizia assim, amor, nós temos que entrar no barco daquele para tentar salvar aquelas pessoas que estão gritando. Só que quando nós tentava pisar no sonho na água, eu não conseguia. A parte da minha casa estava seca, mas a cidade inteira estava inundada. Aí de repente eu começava a gritar no sonho e dizia assim, amor, olha os mercados, estão tudo inundado. Aí eu via aquelas cachoeiras de mercadoria, e de repente eu via muitos corpos, sabe, boiando assim naquela lama, e o sonho é muito extenso. Estou só dando uma resumida. Aí eu senti Deus falar comigo assim, conta tudo que eu te mostrei. Aquela voz brandava no meu coração. Aí eu tinha um celular muito velhinho, que ele já estava quase queimando. Aí eu encostei ele assim na garrafa de café na pia e eu comecei a lavar as panelas e contar aleatoriamente. Postei sem hashtag, sem nada. Quando foi no outro dia eu já estava estampada no canal do pastor Antônio Júnior, no canal de uma TV aí muito grande, tem mais de 1 milhão de inscritos, e foi levando, meu nome Deus foi soprando. E aí depois de 4 meses que eu contei do sonho profético, veio a tragédia do Rio Grande do Sul. Do jeito que Deus me mostrou, aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas só que até hoje tem pessoas incrédulas que não acreditam, né? E aí eu fui conhecida através da tragédia do Rio Grande do Sul. Só que em 2025 agora, Deus me deu outro sonho profético. E Deus falava para mim, diz para o meu povo descer em oração. E aí eu comecei a orar e comecei a falar, mas o povo não está nem aí. Ninguém dá atenção para profeta deserto.
Profeta de deserto, ele vive lá no deserto, a aparência dele não comove ninguém, não chama atenção. Então hoje as pessoas estão acostumadas com Cristina Maranhão, com essas pessoas famosas. Mas os profetas de verdade, pequenininho, que tem vida no altar, que jejua, que ora, o povo não está nem não. Aí Deus me mostrava um dilúvio, eu via muitos caixão, via muita morte. Veio o dilúvio lá de Minas Gerais. Mulher, eu fiquei impactada, porque Deus fala comigo tremendamente. E esse último que Deus me mostrou agora, porque quando eu contei de um sonho que Deus me deu de um tsunami no Brasil, e eu via que acontecia ali no Rio de Janeiro, porque aquela estátua do Cristo é no Rio. Sim. E eu vi aquela estátua, ela vinha abaixo, sabe? Eu vi quando a senhora falou. E quando foi agora esses dias, eu acordei assustada, porque eu vi de novo. Só que eu vi algo mais intenso, eu vi as águas, que as ondas, elas tinham... Eu não sou muito boa de contagem. Tem algumas coisas que eu sou um pouco leiga, porque as pessoas às vezes falam, como você quer ser profeta, você não sabe falar direito. E profeta tem que saber falar direito? Que João Batista usava o quê? Ele usava roupa de pele de camelo, ele tomava mel e comia bicho aí, gafanhoto. Como é que as pessoas, elas olham muito para a aparência? E aí eu quis parar um tempo, e aí Deus me colocou no leito, mulher. Eu fiquei no leito doente, e eu comecei a emagrecer, e eu fiquei ruim. Deus usou um vaso lá na minha casa. Te levanta, senão eu te preparo e te levo. Não te dei eu espírito de ousadia, porque tu temes o homem. Te levanta e entrega tudo o que eu mandar. A senhora sabe que essas semanas, tem mais ou menos umas 2 semanas, que tem havido pequenos abalos sísmicos no Rio de Janeiro. Poucos, né? Tremores de terra de 2. Eu vi, parece que o mar, ele deu uma uma recuada, mas foi em São Paulo, né? Interior de São Paulo, Praia Grande. E aí no Guarujá, que eu vi na internet. E quando eu ouvi a senhora falando sobre um tsunami no Rio de Janeiro, a senhora falou antes já começarem a acontecer os tremores de terra na Venezuela e depois no Rio de Janeiro. Eu vi quando a senhora postou. Teve uma profecia que eu entreguei, que eu disse, gente, orem, porque não só no Brasil, como em muitos lugares do mundo, eu vejo muito corpo, muito caixão. Eu vejo muita tragédia, muito grito, eu escutava muito grito, eu via muito deslizamento de terra, mas o povo está dormindo. Diante das revelações que o senhor vem me mostrando, pastora, a senhora crê que vai acontecer uma nova epidemia? Vai. Uma nova pandemia? E vai ser pior do que a Covid. Porque no dia que Deus me revelou, que eu falei nas 6 horas da manhã, eu chorava que eu soluçava. E as pessoas dizem, sabe o quê? Abre a porta do CAPS para ela entrar, ela é doida. Olha, as pessoas tiravam foto da minha cara, da minha boca. As pessoas vão lá no chat GPT e faz as imagens como se eu fosse um demônio. Fazendo meme. Eu vi. Isso, demônio. Eu vejo, às vezes eu vou olhar os comentários, porque eu gosto de ver as pessoas, né? Muitas pessoas incrédulas, né? E elas fazendo piada com a palavra. E aí eu disse, meu Deus, eu vou parar, porque eu não aguento mais, pela nossa vontade a gente para. Agora, quando Deus está ali ordenando, não, você não vai parar. E aí foi quando eu me levantei e continuei. Só que eu sempre digo para as pessoas, Deus, Ele não faz nada sem antes eles nos consultar, para que o povo dele venha estar preparado. Só que nós estamos vendo que tudo vai acontecer como na época de Noé. As pessoas estão nem aí. Nós estamos vendo que hoje as pessoas estão contaminadas. E quando Deus me deu essa revelação do tsunami, que as pessoas falam, não existe tsunami no Brasil, não existia mesmo, mas Deus vai movimentar as águas. Do jeito que o terremoto que houve na Venezuela, não houve previsão, porque geralmente os geólogos eles fazem uma previsão que há um possível terremoto, afastamento das placas tectônicas, eles falam. E foi algo que foi pego tão de surpresa que morreram milhares de pessoas. Meu Deus do céu. E eu fico olhando, e quando a gente tem as visões, ou Deus dá o sonho profético, a gente sofre muito, porque a gente não pode fazer nada. E o pior de tudo, sabe o que é, minha amada? É Deus te levantar no teu estado, e os teus irmãos do teu estado
ficar contra ti. Mas isso é bíblico, diz que o profeta de casa não tem honra. Você sabe que quando Deus me honrou na internet, não foi para mim ganhar, porque eu não ganho rios de dinheiro, eu sou uma pessoa muito simples. Quem ganha rios de dinheiro é o mentiroso, é o ladrão, né? E as pessoas que fazem as coisas erradas, que divulga jogo de tigrinha, essas coisas, ganham muito dinheiro. Mas uma pessoa que vive uma vida de honestidade, de fidelidade com Deus, ele passa muita luta. Muita luta. E eu tive muitas agendas canceladas aqui no Acre. Teve um jornal que eu não lembro o nome, que esse rapaz me encontrou dentro do shopping. Ele disse, há tempos que eu queria lhe ver para fazer uma entrevista. Foi quando eu entreguei a revelação do bispo Edir Macedo, do Agenor Duque, que Deus ia fechar a igreja, que ele estava e realmente Deus fechou e hoje ele faz culto numa garagem, né? Mas Deus vai fechar. E eu falei que Deus me mostrava as mãos deles tudo cheia de tapuru, varejeira, eles pegando os bolos de dinheiro e eu via, nossa, depois eu vou lhe enviar esse vídeo para a senhora ver como foi muito forte. Eu falei, por esses dias vai vir um escândalo de uma igreja que tem mais de 15, 20, 30 mil membros. Escândalo. Aí aconteceu o escândalo de Macedo, que está sendo investigado, que é a federal. Mas as pessoas não estão nem aí. As pessoas dizem, mentira, cadê tuas profecias? Cadê tuas revelações? Nós estamos vivendo em um mundo que tem mais incrédulo do que pessoas que temem a Deus. E eu estou na minha posição de serva, né? E aí tá voltando, fechou muitas agendas. Eu tive agenda cancelada com 2 dias antes de pregar. Eu tive agenda cancelada no mesmo dia, porque meu pastor pediu para cancelar. Você sabe por quê? Deus falou no meu coração. Eles fecham a porta para ti aqui, mas eu vou abrir em outro lugar. E Deus começou a abrir. Na Bahia, lá em Salvador, em Imperatriz do Maranhão. E Deus começou a me levar para Manaus, Deus me levou para São Paulo. Eu comecei a entender. A pior coisa do mundo é você viver no meio de gente invejosa. Porque a pessoa diz, por que que ela cresceu e eu ainda estou aqui? Mas será que você faz por onde Deus te honrar? É o propósito, né? É o propósito. O que a senhora, o preço que a senhora paga? Meu Deus. Como eu sempre falo. Essa pastora Juliette aí, ela acompanhou minha dor. Todo mundo quer as glórias que tu tem, mas não quer passar pelo processo que tu passou para chegar onde tu estás. Exatamente. A questão toda é isso aí. E eu sempre digo, eu não me vendo, eu não me contamino. Não me vende. Olha, eu deixei de pregar em igrejas que eu chegava, era um verdadeiro comércio. Vendendo óleo ungido, vendendo toalha ungida, vendendo chave ungida. O que é isso? Né? E eu assim, eu bato de frente com o pecado, mas as pessoas... Como a senhora vê as igrejas aqui de Rio Branco? A senhora, natural do Acre, conhece muita gente? Olha, o que eu vejo é que as igrejas humildes mesmo, que tem a presença de Deus, que tem um círculo de oração de mulheres humildes, mas mulher de oração, são desvalorizadas. Tem lugares que muitos pregadores não vai, como essas igrejinhas. Aí você olha, a única igreja que eu tive uma oportunidade de pregar, que eu falei, eu só vou pregar aqui uma vez. Eu não venho mais. Foi na Debrais de Madureira, a sede. Por quê? Porque quando você vai falar sobre o templo do Espírito Santo, você está tocando na ferida de muitos. Que prega bonito, anda como crente, se veste como crente, prega como crente, canta como crente. Mas quando sai do altar vai se prostituir. Vai mentir, vai dar em cima da irmã que acabou de louvar. Então, se eu fiquei diante de vários teólogos, eu, uma mulher que não tive estudo, mas que a minha sabedoria vem de Deus. E ali eu preguei, eu sabia que era a última vez. É complicado, né? A nossa conversa aqui poderia se estender a tarde inteirinha. A gente tem sempre muitas coisas para querer saber, para perguntar. Mas não vai faltar oportunidade de nós termos novamente a pastora Regiane Maciel aqui conosco, uma mulher de Deus, verdadeiramente uma mulher de Deus. A gente consegue sentir a presença de Deus quando conversa com ela, quando chega próximo a ela. E para a gente encerrar, eu vou pedir para a pastora Regiane Maciel fazer uma oração conosco, uma oração para você que está precisando de uma palavra de uma mulher avivada, que a gente sente a presença do Espírito Santo quando está próximo dela. Amém, pastora? Amém. Vamos orar e antes de orar eu quero dizer para você, corra para os pés de Jesus. Largue o momento que você escolheu ali para assistir um filme na Netflix, para você ir
jogar conversas paralelas fora e pegue esse momento para você se apegar com Deus. Porque é tempo de nós se consertar, é tempo de nós voltar para a presença de Deus, principalmente quem está afastado. Porque Jesus está voltando e muitos vão ficar para a grande tribulação e não vão ter salvação. Amém? Vamos orar. Amém. Pai, nesta tarde, Senhor, sou grata a Ti pela essa oportunidade. Já quero aqui, Deus, profetizar a bênção sobre este lugar, Senhor. Que cada um que chegar aqui, Senhor, seja um canal de bênção, Senhor, para este lugar, para este jornal, Senhor, para esse podcast. Que este lugar venha crescer, Senhor, que venha prosperar. E eu direciono esta oração para a vida de cada um que assistir esta fala, Deus, que possa receber as bênçãos e a vitória, em nome de Jesus. Aqueles que chegar aqui e receber esta oração, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém, glória Eu a Deus. agradeço pela oportunidade. Sei que se nós pudéssemos, nós ia contar aqui o testemunho e tudo, mas um pedacinho que eu contei dá para as pessoas entenderem que eu sou uma improvável. Glória a Deus. E você compartilha, dá um joinha aí, manda para mais um. Siga o nosso canal. E até a próxima.